crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais o programa Além das Letras. No programa de hoje, nós vamos falar de alguns espaços. No programa passado, nós falamos do espaço natural e a interação do corpo com esses espaços. Agora, nós iremos falar sobre outros espaços. Existem vários tipos de espaço. Eu vou citar aqui alguns desses espaços. Espaços de lazer, espaços de cultura, espaços virtuais, espaços para se tomar decisões. Vamos ver alguns desses espaços na cidade de Guarulhos. Você sabe que espaço é esse? Esse é o Centro Municipal de Educação Adamastor. Vamos para o próximo local? Você conhece esse local em Guarulhos? Essa é a Biblioteca Monteiro Lobato. E esse local, você já viu? Essa é a Câmara Municipal de Guarulhos. E por fim, esse local, você reconhece? Esse é o Bosque Maia. Por muito tempo, as pessoas negras não poderiam estar em alguns lugares que hoje estão. E mesmo assim, ocupar esses espaços é uma questão de uma luta diária. Vamos ver algumas pessoas negras que conquistaram seus espaços depois de muita luta. O nome dessa mulher é Carolina Maria de Jesus e ela foi autora de uma grande obra de nossa literatura chamada Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse senhor é um homem muito conhecido mundialmente. O nome dele é Nelson Mandela e ele lutou pela igualdade racial. Esse outro homem também é muito conhecido. O nome dele é Martin Luther King Jr. E esse outro senhor é o Abdias Nascimento. Ele é brasileiro e ele é um dos principais formuladores e expoentes da cultura negra no mundo. E já que estamos falando de pessoas negras, de ocupação dos espaços, é muito importante a gente conhecer alguns fatos da nossa história. Por muito tempo, mulheres, pessoas negras, indígenas não poderiam assumir cargos de liderança. E como eu disse a vocês, depois de muitas lutas, muitas mulheres conseguiram cargos de liderança. Eu quero contar a história da Teresa de Benguela. Essa história aconteceu de verdade e muitos têm essa mulher como uma heroína. Existe um lugar secreto chamado Quilombo. O Quilombo era esse lugar bem escondidinho no meio do mato, onde os escravos refugiavam-se após conseguir fugir dos seus senhores. Esse lugar tinha uma liderança, um líder. O nome dele era José Piolho. Sim, José Piolho. E ele tinha uma esposa. O nome dessa esposa, você sabe qual é? Teresa de Benguela. Mas passou o tempo e uma coisa muito triste aconteceu. E o José Piolho não estava mais lá. E agora, quem seria a líder ou o líder desse quilombo? Foi aí que Teresa de Benguela assumiu a liderança desse lugar. Ela protegeu muitas pessoas, muitos negros e indígenas, para mais de 100 pessoas. Então, todos a chamavam de Rainha Tetê, a Rainha Teresa. Para se manter nesse lugar, eles cultivavam feijão, mandioca, algodão, milho, banana, entre outras coisas. Teresa de Benguela conseguiu proteger o quilombo por 2 décadas. Bom, você sabe o que é década? Uma década equivale a 10 anos. Se foram 2 décadas, quantos anos você acha? 20 anos. E o dia 25 de julho é considerado o dia da Teresa de Benguela, porque ela foi a rainha do quilombo. E a história de hoje é sobre a história de uma rainha.
O nome dela? Teresa de Benguela. Ela conta história e nunca para de inventar. Vem uma história. Ela conta história e nunca para de inventar. E vem uma história aí. Vem uma história aí. E a história de hoje é Rainha Tetê, de Joyce Santos Silva. Era uma vez, em um passado ainda presente em nossas vidas, uma rainha chamada Teresa de Benguela, Rainha Tetê, que cresceu com os olhos brilhantes e lacrimejados, vivendo as tristezas e alegrias de uma nova colonização. Tristeza em ver seus irmãos descendentes da África viver crueldades inimagináveis em um novo mundo que nascia. Pobres, meninos e meninas, que acreditavam que a alegria e a felicidade estavam em riquezas que se podiam comprar. Compravam pessoas, tecidos e armas, pressupondo que o ouro nunca se acaba e a moeda de troca era o bom para pagar. Cidades erguidas em cima de suor e ironia, com a força de Ave Maria, lágrimas enchiam rios, suas dores vinham a chorar. Rios transformando-se em corredeiras, se tornavam cachoeiras. Feitas com a força da mãe natureza, o povo de África vinha a saudar. A união de pessoas que por seus direitos vinham a clamar. Os quilombolas. Povo unido e forte, que contra a escravidão lutava mesmo que valesse a morte. Seus grilhões vinham a quebrar. Menina Tetê se casa com José Piolho, líder do quilombo. Em sua morte, seus olhos brilhantes veio mais uma vez a molhar. Mas seu orgulho que lhe deu se tornando rainha viu que sua sina era lutar pelos seus e mostrar que suas vestes, mesmo não sendo o que um branco lhe prometeu, fez seu futuro mudar, usando armas, grilhões e cicatrizes de uma nação para construir uma comunidade justa, onde a união de negros e índios se transformam dores em vitórias, lágrimas em sorrisos e lutas em liberdade. A Rainha Tetê conseguiu resistir com seu povo durante 20 anos, dando sorriso com seus olhos brilhantes de alegria. Até que um dia, pessoas por achar que determinada etnia prevaleceria, invadiu o quilombo, onde aquele povo vivia e boas intenções eles não tinham. Mas que surpresa! Por acreditar tanto na liberdade, em uma comunidade com tanta nobreza, Deus lhes concedeu como mágica virarem estrelas, tão brilhantes a guiar o futuro dos indivíduos que por aqui vieram morar. E a Tetê, bela rainha, com seus olhos de jabuticaba tão pretinhas, viu em um povo sua glória, brilhando com as lágrimas mais simplórias, se viu em um rio a navegar. Vou rumo à história, pois se um dia ou agora alguém veio me aclarar, passe pelo rio Guaporé, lá estaremos como verdadeiros guerreiros negros e índios diante da luta ainda em pé. Vamos brincar de caçar palavras? O que você acha? Vamos procurar as palavras que apareceram na historinha da Rainha Tetê. Vamos começar com a palavra banana. Essa palavra pode ser que esteja na horizontal, deitadinha, ou na vertical, em pé, ou ainda na diagonal. Você encontrou a palavra banana? Pode apontar para a tela? Eu já encontrei. Aí está a palavra banana. Vamos para a nossa próxima palavra, algodão. Onde está a palavra algodão? Você pode apontar para a tela. Muito bem, a palavra algodão. A próxima palavra é a palavra milho.
Pode apontar para a tela. Próxima palavra, feijão. Quando você encontrar a palavra, aponte para a tela. Muito bem. Vamos para a nossa próxima palavra, está acabando. A palavra é mandioca. Quando você encontrar, é só apontar para a tela. Parabéns! Esse jogo estará disponível no Portal SE ou no link disponibilizado para os professores. Chegou a hora da nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data: 8/11. Atualmente, quais lideranças de pessoas negras e de mulheres vocês conhecem? Se você quiser, você pode perguntar para as pessoas do seu local de vivência, para os seus professores, ou até mesmo fazer pesquisas na internet sobre lideranças de mulheres ou pessoas negras. Tudo bem? Marque a hashtag Saberes em Casa e o @PortalSE. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos para o desafio do dia. Podem chegar também, são sempre muito bem-vindos por aqui. Como foi testar o olhar e a observação dos espaços por aí? Pegaram muita gente, trocaram muita coisa de lugar? Ai, que legal! Eu tenho certeza que quando nós passamos a olhar para as coisas com mais atenção, com mais cuidado, né, com mais cautela, muitas coisas se tornam perceptíveis e mudam o nosso jeito de ser, estar, interagir. Então, o nosso comportamento, ele precisa ser adequado a esses espaços, ele precisa ter, né, todo esse cuidado, essa atenção, até mesmo para que a gente possa perceber se o que nós estamos fazendo está correto, sabia? Passamos todos os dias pelos mesmos locais e nem sempre percebemos problemas que são muito evidentes ali. Parece até que esses problemas não nos incomodam porque não fomos nós os causadores, mas somos todos responsáveis pela melhoria desses espaços. E a Pro não está falando apenas da melhoria ambiental, não, que vocês sabem que eu gosto bastante desses assuntos, mas estou falando da melhoria no meu comportamento, nas relações que eu estabeleço com as pessoas, na minha forma de tratar, de respeitar as pessoas que convivem comigo. Então, por isso que esse exercício de observar com mais cuidado os espaços foi proposto para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a diferença existente, ou as diferenças, né? Entre um espaço público e um espaço privado. Então, anotem aí que eu já te conto tudo isso. Quem aí sabe me dizer o que é um espaço público? Quero ouvi-los. E espaço privado? Mas peraí, turminha. Todo espaço público significa que eu posso fazer o que eu bem quero? E todo espaço que é privado, ele é proibido de ser visitado? Ai, meu Deus, Pro, peraí, agora confundiu tudo. Vamos organizar essas ideias? Então, primeira coisa, espaço público. Olha só o significado.
Um espaço público, né? Um espaço público livre, são todos aqueles lugares que temos o direito de ir e vir, como é o caso das ruas, das avenidas, alguns espaços onde nós temos atividades de lazer, como praças, as praias, os parques de maneira geral. Então, um espaço público, ele tem o acesso livre. Agora, vamos ver um espaço privado. Olha só. O espaço privado é aquele onde nós temos restrição. O acesso, a circulação são controlados, são restritos por determinadas pessoas. Nós temos, por exemplo, alguns lugares que são considerados espaços privados, mas que nós podemos visitá-los, como é o caso de um shopping. O shopping, ele é um espaço privado, porém, a minha visitação a esse local, considerando as regras de acesso que ele possui, nós podemos visitar, nós podemos ir passear no shopping. Agora, eu não posso achar que vou entrar na casa das pessoas sem ser convidado. A casa é um espaço privado, é a minha casa. Então, aqui vai entrar quem for meu convidado ou convidada. Agora, tem outra diferença que vocês podem estar se perguntando por aí. Quando eu falo de um espaço público, como esses que eu citei como exemplo, eles nos dão o direito de ir e vir. Agora, nós podemos ter um espaço público também com restrições. Olha só a definição. Um espaço público com restrição são aqueles no qual o acesso e a circulação ele é controlado, ele é restrito por determinadas pessoas, como edifícios públicos, os prédios da prefeitura, dos fóruns, residências oficiais do prefeito, do governador, do presidente, algumas instituições de ensino, as universidades públicas, alguns hospitais. Então, nesse caso, o espaço é público, porque ele atende o público de maneira geral. Porém, o acesso não é livre, igual é numa praia, igual é numa praça. Então, o espaço que é público, ele também pode ser separado aí nessa classificação. Olha o esquema que eu montei para ficar bem fácil analisar isso. Então, dentro do espaço público, eu tenho aqueles que são livres e eu tenho aqueles que são restritos. Então, e os espaços, além de públicos, do outro lado aí do nosso fluxograma, nós temos os espaços privados, que são de propriedade particular, pertence a alguma pessoa ou uma empresa, como eu acabei de explicar para vocês, podendo ser acessível ao público. É privado, mas nos possibilita também esse acesso. Então, agora que nós separamos o que é um espaço público e o que é um espaço privado, nós vamos pensar um pouquinho sobre o nosso comportamento nesses locais. Então, para começar, vou te mostrar duas imagens. Olha só. Nós temos aí, então, a imagem de um hospital e de um parque. Estou dizendo para vocês que os dois são espaços públicos. Só que eu acabei de te contar que eu posso ter um espaço público que é mais restrito, e eu tenho os espaços privados, que são aqueles livres. Então, entre o hospital e o parque, qual é livre e qual tem restrição? Já pensaram? Já descobriram? Mas a pergunta principal não é essa. O nosso comportamento no hospital é o mesmo comportamento que nós temos no parque? Não. O nosso jeito de se vestir, ele é o mesmo? O jeito de falar,
No parque você pode correr, brincar, saltar, né? Fazer o barulho que você quiser. Ele está aberto, né? Ao ar livre. É um espaço mais descontraído. O hospital não. O hospital, a primeira regra do hospital e do entorno do hospital é o silêncio. Se vocês observarem com bastante atenção, quando vocês passam perto de áreas onde nós temos hospitais, é comum encontrarmos essa placa de trânsito no local. Observem. Então, não pode buzinar, não pode fazer algazarra, o silêncio é uma das regras. As pessoas que estão ali, elas não estão passeando, elas não estão se divertindo. Elas estão doentes, elas estão precisando ali do tratamento médico. Às vezes estão internadas ali um tempão. Então, o meu comportamento, mesmo sendo um espaço público, ele não pode ser o mesmo do comportamento que eu tenho em um espaço público livre. Mas eu tenho outra observação aqui para fazer, outra comparação para fazer com vocês. Observe. Então, aqui nós temos agora a imagem de uma escola e do outro lado de uma praia. E agora? Espaços públicos, espaços privados. E se são, na sua opinião, um espaço público, você considera esses espaços livres ou restritos? Mesmo que nós tenhamos escolas privadas, particulares, a ideia é, claro, mostrar a escola pública para vocês. Então, quando eu analiso o meu, mais uma vez, a mesma análise, o meu comportamento na escola e o meu comportamento na praia são coisas totalmente diferentes. Então, eu não posso chegar na escola achando que eu estou indo lá como eu vou me divertir na praia. Na escola, a gente se diverte pra caramba, mas de um jeito diferente. Porque a proposta, a intencionalidade de tudo que acontece nesses dois locais é diferente. Então, é importante que vocês percebam que mesmo em espaços que são públicos e que são livres o acesso, eu preciso ter ali a garantia de que o comportamento, o jeito de falar, o jeito de se vestir, a forma de interagir com as pessoas, elas acontecem de maneira diferente. Elas precisam acontecer de maneira diferente, porque isso representa um respeito que nós temos por esses espaços, tá bom? Então, essa é a primeira diferenciação que a Pro quer que vocês comecem a pensar. Nos espaços públicos livres e restritos e nos espaços privados. Como é o nosso comportamento, jeito de falar, jeito de se vestir, o nosso ir e vir nesses espaços, como que ele acontece. Então, essa já é a nossa primeira parte. Para te ajudar nesse desafio, que ainda não é o desafio da semana, é só uma tempestade de ideias aí para começarmos a organizar as informações, que tal montarmos uma tabela? Nessa tabela, você pode colocar espaços públicos, privados e listar ali algumas características sobre tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês no encontro de hoje. Eu trouxe uma sugestão. Vocês podem montar a tabela de vocês do jeito que vocês acharem melhor. Olha só. Então, nessa tabela, a proposta é que a gente possa começar aí um aquecimento, tá? Para o desafio que vai fazer parte do encontro, então, da sexta-feira. Então, a ideia é que vocês anotem nessa tabela algumas semelhanças e diferenças entre dois espaços. Só que agora eu estou colocando um parque de diversões público e um parque de diversões privado. Uma escola pública e uma escola privada, uma escola particular. Será que nós temos diferenças? Os bens, os serviços que são ofertados nesses espaços, eles mudam
se nós estivermos em um espaço público ou se nós estivermos num espaço privado? Então é isso que eu quero que vocês comecem a descobrir e no nosso próximo encontro vamos aprofundar um pouquinho mais nossas reflexões. Eu espero você. Tchau, tchau!